Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, nessa sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Como é que passou de Natal, hein? Foi legal? Foi bom? Quer melhorar? Muito fácil. Aqui embaixo está aparecendo um QR Code. Você vai apontar o seu celular, vai baixar o site da 7kBet. Já ganhou um dinheirinho agora? Olha só que maravilha. Plataforma segura, confiável, regulamentada. Não tem erro com a 7kBet. Eu confio, eu indico. Você joga nos melhores jogos de cassino e ainda faz apostas esportivas no time do seu coração ou no seu esporte favorito. Como eu disse, regulamentada, totalmente seguro, saque é via Pix. Você apostou, ganhou, sacou, o dinheiro cai na hora. Para começar, muito simples, depósito a partir de R$1, você já joga e pode se divertir. Mas primeiro você tem que pegar o celular, aponta a câmera para o QR Code e aí você baixa a 7kBet para você poder fazer a sua aposta esportiva segura. Lembre-se, apostas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade. 7kBet, a sua bet de verdade. Eu vou estar logo mais no AV Informa, trazendo informações sobre mercado da bola e também sobre negócios no Vasco. Mas vou falar sobre o mercado da bola, para a gente conversar um pouquinho aqui nesse espaço sobre o elenco do Vasco e as necessidades prementes do Vasco. O Vasco, em 2023, quando brigou para não cair, eu tinha uma opinião de que o Vasco não deveria mudar muito a sua espinha dorsal para 24, porque o Vasco havia montado um time competitivo. Tinha ali um elenco montado no meio do ano de 23, com aquela janela com Verratti, com Paulinho, com Gary Medel, com Maicon, e conseguiu brigar até o final, jogando até ótimas partidas. Me lembro, vitória em cima do Fluminense, vitória em cima do Curitiba, e jogando bem. Brigou até o final, tinha muitas carências, tinha ali os meninos Marlon Gomes e Peck, é claro, tinham que ser vendidos. Mas aí o Vasco fez uma mudança radical, trouxe um diretor executivo completamente descolado de uma realidade de um clube com pouco dinheiro, que tornou um ambiente muito ruim ali com os argentinos Ramon Dias e Emiliano Dias, brigas e contratações esdrúxulas e investimentos loucos, que o Vasco paga até hoje. Adson no Nuts, Sforza no News Old Boys, Cleiton Casapia, enfim, loucuras do seu Alexandre Matos. E o Vasco pagou um preço. O 24 do Vasco foi difícil no primeiro semestre, mas depois, com a entrada do presidente Pedrinho tirando a 777 e o Rafael Paiva, o Vasco fez um segundo semestre bom, seguro. Chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, ficou na 10ª posição do Brasileiro e foi para uma Sul-Americana. A base foi montada em 2022-23 e ficou, e para muitos, é uma base formada por jogadores que não são vencedores. Olha, assim, eu vou discordar um pouco. Eu acho que essa questão de jogador vencedor, que é uma coisa que eu defendo, é claro que ela é, para mim, primordial. Você ter jogadores que tenham o costume de vencer. Mas você precisa ter bons jogadores também, né? Você precisa ter jogadores bons. E eu acho, e fui uma voz até um pouco discordante à época, que o Vasco fez a montagem de um bom time de futebol em 23.
Léo Jardim, goleiro bom. O Ivan era um ótimo goleiro. O Puma era um lateral de seleção uruguaia. O Vasco trouxe uma zaga que hoje é fácil da gente falar, o Capasso e o Léo Pelé. O Léo Pelé é um jogador que tinha jogado em alto nível no São Paulo, no Bahia. Hoje a gente fala tranquilo, né? Mas à época o Capasso vinha com o Atlético Tucumã da terceira melhor defesa do campeonato argentino. O Lucas Piton, lateral de qualidade do Corinthians. Trouxe o Jair, campeoníssimo no Atlético Mineiro, um jogador ótimo. Repatriou o Andrei, que tinha sido vendido, volante que está aí para ir para a seleção. Trouxe o Orediano, que tinha disputado um ano antes, semifinal pelo Vélez da Copa Libertadores da América, jogador revelação, entre os 5 a 10 jogadores mais valorizados do futebol argentino. Contratou o artilheiro do Brasil, um dos artilheiros do Brasil, o Pedro Raul, e manteve ali, por exemplo, o Gabriel Peck, alguns bons jogadores. Então o Vasco fez um time considerável, que não deu liga, não foi bem. Mas não dava para defenestrar esses caras todos, mandar todo mundo embora. Alguns saíram, que realmente caíram em desgraça. O Pedro Raul acabou perdendo aquele pênalti lá contra o ABC e não foi bem no Vasco. Pedro Raul saiu, o Orediano não se adaptou. A gente teve um início claudicante do bom Jair. A zaga não foi bem, o Léo Pelé foi muito perseguido, em alguns momentos mal. O Capasso foi muito mal, já no início entregando a rapadura em clássico contra o Flamengo. Veio aí o Paulo Henrique, que acabou sendo mais um jogador de composição, que acabou sendo muito importante naquele final de 23. É ele que faz o cruzamento para o Serginho Kosovo tirar o Vasco da segunda divisão e acabou engrenando e hoje é um jogador de seleção brasileira. Enfim, então o Vasco tem bons jogadores. Tem jogadores que poderiam ter sido mantidos. Mas houve aí uma mudança louca, porque contratou-se o João Vitor por milhões e milhões, um zagueiro controverso, que não tinha dado certo em Portugal, não tinha dado certo na França, mas veio para o Vasco. Contratou-se o Adson, que ficou 6 meses na França, estranhamente, mas é um ótimo jogador, mas ficou aquela dúvida. O próprio Esforza, que veio muito mais, porque ele botou o Endrick no bolso, enfim, coisas assim muito fora do padrão. E meio que deu uma, né? Trouxe o Galdames, porque tinha lá o acordo com o Gênova, de um chileno que nem na seleção ia. Então a coisa meio que deu uma degringolada. Veio a janela do meio do ano, o Vasco perde por contusão Adson e David, já perderam Paulinho e Jair, jogadores importantes, e a janela é muito mal feita pelo então diretor executivo Marcelo Santana, com a aquiescência do diretor técnico Felipe Loureiro, e vem aí Maxi Domingues, Jean Davi, o Vasco não consegue contratar zagueiro, vai com o Maico e Léo Pelé até o final, e aí criou-se uma expectativa de uma melhoria para 2025. Mas o 2025 do Vasco começa com um treinador que já tinha um perfil diferente, que era o Fábio Carille. E o Vasco faz uma janela ruim também no início do ano. Traz o Benjamin Garré, que está aí até hoje, ninguém sabe se vai ou não vai. Traz o Lloyd Augusto, que é a contratação mais esdrúxula que poderia se imaginar. Enfim, né, as contratações não deram certo. Traz o Nuno Moreira, que é um achado, porque havia o interesse no Bruma primeiro. E o 2025 vai aos trancos e barrancos. Mas aí chega o Admar Lopes, que consegue dar ao Vasco, com um olho cirúrgico, de conhecimento, de um cara que sempre foi scout a vida toda, contratações pontuais. Você traz o Cuesta, traz o Robert Renan, traz o ótimo Andrés Gomes, repatria o Barros, traz o Thiago Mendes, jogador experiente, que no início meio que claudicante, mas jogador grande, que eu sempre acreditei. E o Vasco termina o ano com uma espinha. E eu peço encarecidamente que, diferente daquilo que aconteceu em 2023, que não se destrua esse time. O Vasco tem um bom time de futebol. Não é um time maravilhoso, mas é um bom time de futebol na média. Que precisa, acho, ser mais bem treinado defensivamente pelo seu técnico, responsabilidade do Fernando Diniz, mas o Vasco precisa de, aí sim, o jogador grande. Sou completamente contrário a essa história de que o Léo Jardim não ganha nada, o Piton não ganha nada, o Coutinho não ganha nada, esses caras não ganham nada. Gente, são ótimos jogadores. Não dá pra gente dispensar essa galera. A gente precisa reforçar, trazer mais jogadores, pelo menos 3, 4, que possam até entrar nesse time titular. Que possam eventualmente botar o Nuno no banco, que possam botar o Coutinho no banco, que possam botar o Thiago Mendes ou o Barros no banco, que possam botar o Robert Renan no banco, que possam botar o Piton no banco, pra gente ter esses jogadores também como suplentes. Porque eu acho que a composição do elenco precisa ser muito bem feita.
utilizar talvez um pouco mais uma base extremamente vitoriosa que o Vasco tem, de jogadores que vencem e que dão certo. Não é possível que o Vasco não consiga usar a sua base vitoriosa pelo menos em 10, 15% no seu time profissional. Então, acho que esse é um caminho. O Vasco precisa de um goleiro. Acho que o Daniel Fusato não tem condição e os outros meninos da base são muito novos ainda. Podem ser terceiro, quarto goleiros, mas o Vasco precisa de uma sombra para o Léo Jardim. O Vasco precisa ver a questão do Paulo Henrique. Se não ficar, o Vasco precisa de um lateral para revezar com o Puma. O Vasco precisa de um lateral esquerdo. Acho que o Vitor Luiz é bom jogador, mas não agradou no ano ao Fernando Diniz. Eu sou muito favorável ao Vitor Luiz. Acho um jogador de boa qualidade, um jogador que é tático, inclusive, mas a gente tem que entender, porque também tê-lo para não utilizá-lo, enfim. E acho que o Vasco precisa de 2 zagueiros. Um para jogar, porque eu acho que o Robert Renan ainda é uma incógnita, e acho que um bom reserva para o lugar do Carlos Cuesta, porque o Lucas Oliveira não é bom. O Lucas Freitas está com uma possibilidade. Se sair, acho até que o Vasco precisará de 3. Acho que o Vasco precisa de um volante, porque os volantes do Vasco não estão bem. Hugo Moritete e os outros estão lesionados. Matheus Carvalho, Jair, todos jogadores ainda em compasso de espera. Precisa de um meia, porque o Matheus França, como substituto do Coutinho, não vai. Até entender qual é do Matheus França, até fazê-lo correr mais, brigar mais, porque senão não dá. O Vasco não é uma casa de recuperação, não é um lugar para o Matheus França fazer minutagem. Ele precisa dar resultado ao Vasco. E o Vasco tem um ataque poderoso, fez muitos gols. Andrés Gomes e Ryan são 2 achados, e o Nuno Moreira também o é. Mas acho que o Vasco precisa priorizar a contratação de um grande centroavante. Sim, um jogador grande. Ah, mas e o Pablo Verrete? Acho que não dá mais. Com 38 anos, ou fica na composição, um jogador importante pelo clima, ou então agradece e faz esse negócio com o Pablo Verrete. Mas o Vasco precisa de um 9 e precisa de um atacante de perna esquerda pelo lado esquerdo. Jogador de velocidade, de profundidade, que possa inverter eventualmente com o próprio Andrés Gomes, com o Ryan jogando por dentro, enfim. Acho que o Vasco precisa de pelo menos aí 4 jogadores para jogar. Um zagueiro, precisa de um volante, um meia e um centroavante. 4 caras para dar aquela, retirada da zona de conforto de quem está lá dentro. Fazendo uma boa composição com outros jogadores que não sejam tão caros assim, boas apostas do mercado e a base, acho que o Vasco vai ter um time competitivo para disputar bem as competições em 2025, em 2026. É o que a gente espera, é o que a gente quer, e eu espero que a direção do Vasco tenha agora, principalmente com a questão da RJ, mais responsabilidade ainda, porque está tendo, isso não pode se negar. É uma gestão que tem procurado fazer o xixi no piniquinho. Tem lá o Admar Lopes que cumpre, tem lá o Carlos Amodeu, o CEO, que é um cara muito sério. Você tem o próprio presidente Pedrinho, que é um cara extremamente correto. Você pode ter críticas a respeito de como vai fazer a gestão de certas coisas, mas é sério. Então eu acho que o Vasco precisa entrar 2026 certo de que um 2025 não foi esportivamente nos resultados bem, foi mal. Para mim foi um ano fracassado em relação a números esportivos. Mas como evolução, não dá para se negar que o Vasco tem um time. E eu acho que esse que é o grande legado que se deixa. Tem uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal reforçada pode trazer bons frutos para o ano que vem. Tá bom? Grande abraço a todos. Logo mais eu venho com mais uma Vem Informa, com mais informações do Vasco. E daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante. Tchau, turma. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!